Antes de mergulhar de cabeça em alguma coisa, põe o pezinho na água. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. E hoje o assunto é protótipo de carreira, né? Então, ao introduzir, né, assim como eu fiz semana passada, vamos definir o termo, né? O que é um protótipo? Um protótipo é uma espécie de produto no beta teste, assim, né? Um produto que você faz de uma maneira barata, simples e funcional para você testar e entender e melhorar esse produto para quando ele sair na forma final dele. Um dos termos aí que a gente usa mais, né? Então, hoje a gente existe protótipo para produto, né? Mas se você vem de uma área onde você nunca ouviu falar do termo protótipo, né? Vamos falar então que é um beta teste. Você faz uma versão anterior aí do seu serviço, do seu jogo, da sua história, pede para as pessoas utilizarem aquilo e elas vão te dar um feedback. Isso é o termo tradicional de protótipo, de beta teste. Aí. São coisas diferentes, tá? Mas só para eu conseguir dar uma ideia do que a gente vai falar hoje relacionando com carreira, essas duas ideias podem ser consideradas para o que a gente vai falar hoje. Tá bom, e para que serve fazer, né, um beta teste? Para que serve fazer um protótipo de carreira? Né? Para que serve prototipagem de carreira? A prototipagem de carreira é uma forma de você experimentar a carreira que você almeja no fim. Como a gente vai chegar lá? É plano de carreira ou, como a gente falou, a gente vai usar também uma das ferramentas, é o que a gente falou semana passada, que é o pivotamento. Mas quando eu decidi, eu quero ser a carreira A. Se eu quero ser a carreira A, eu vou fazer um protótipo, eu vou experimentar essa carreira, tentar o máximo possível sentir ela na pele para ver se realmente aquilo é o correto para mim, se aquilo realmente vai atender às minhas expectativas, tá? Antes de a gente falar para que a gente faz, vamos falar um pouquinho então. Serve para o que eu falei, para colocar o pezinho na água antes de mergulhar. E serve para a gente não precisar fazer mais de uma mudança de carreira num espaço curto de tempo. Por que eu digo isso? Mudar de carreira é difícil, pessoal. Mudar de carreira não é fácil. Você vai encontrar milhões de pessoas que vão te vender a ideia de que é muito fácil mudar de carreira. Eu aqui vendo a ideia de que é difícil. E que vai te dar trabalho. E que vai exigir esforço. E que é por isso que você pode, inclusive, fazer sozinha, se você quiser. Não precisa de mim. Mas que é por isso que um profissional como eu ajuda muito. Por conta da experiência, por conta dos contatos, etc. Não estou falando para você me contratar. Estou falando que é algo tão difícil que até uma pessoa te ajudando é muito interessante. Então, se é uma coisa tão difícil, tão trabalhosa, tão complexa, que a gente não faça muitas vezes na nossa vida, tá? Especialmente as carreiras que a gente... as mudanças que a gente faz na nossa carreira no início, as primeiras mudanças de carreira que a gente faz, elas geralmente tendem a ser as mais difíceis de fazer, tá? Por quê? Porque essas primeiras mudanças são onde a gente não sabe nem o que é mudar de carreira, nem o que é carreira, nem o que a gente quer, nem o que é... Então, que a gente faça o menos possível, que se a gente vai investir pela primeira vez na mudança de carreira, que isso seja um processo muito acertado, que eu vou fazer, que eu tenho certeza. Eu quero isso. E aí eu vou fazer o planejamento, e esse planejamento eu vou executar com plena certeza de que eu quero aquilo. E como a gente obtém essa certeza? Fazendo protótipo. E também é para a gente testar carreiras mais difíceis da gente pensar nelas, né? É não fácil, mas é um pouco mais palpável você pensar em como é o dia a dia de um padeiro. Porque é uma profissão que a gente está acostumado a ver, uma profissão que a gente consome bastante, né? Claro, depende, mas geralmente todo mundo já comeu um pãozinho, já foi numa padaria, entende mais ou menos aquele funcionamento, entende que, né, tem as lendas urbanas aí que o padeiro sempre acorda muito cedo e para fazer o pão, etc, etc. Então a gente tem uma ideia do que é necessário para ser um padeiro, né? Agora, tem profissões que não dá para imaginar. Eu quero ser um advogado tributário numa empresa de petróleo. Não é fácil você imaginar como é o dia a dia dessa pessoa. Você
ter uma ideia geral, mais ou menos, o que ela faz. Qualquer profissional da área da saúde, um psicólogo, um médico, qual a diferença? E eu já ouvi isso, não é um exemplo da minha cabeça. Qual a diferença entre eu ser psicólogo e um psiquiatra? São duas profissões extremamente diferentes, com caminhos, né, e com definições extremamente diferentes, mas as pessoas confundem. As pessoas, eu quero ser um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Rapaz, vamos entender melhor isso aí. Então, é interessante para a gente experimentar profissões que não são tão simples de imaginar como vai ser nosso dia a dia. A gente vê o dia a dia dessas profissões de verdade. E por que a gente faz? Entendemos para que serve, mas por que a gente faz? Por que não simplesmente falar é isso e vamos? Porque muitas vezes não chega nem no ponto do é isso, vamos. Não chega no é isso. Primeiro porque você pode se arrepender no meio do caminho. Então, quer virar psicólogo, está fazendo a faculdade de psicologia, se arrepende no meio, porque não é possível que esse trabalho que eu estou tendo vai fazer tanto, porque você não entende o que é ser um psicólogo, você nunca viu, você nunca experimentou, nunca fez nada. E segundo que, normalmente, para se chegar no é isso, pro vamos lá, no é isso, a gente está passando por uns 5, 6 é isso. Tem gente que quer ser estudante, quer ser gastrônomo, quer ser chefe, quer trabalhar limpando cachorro, quer ser advogado, quer ser médico ao mesmo tempo. Então, para essas pessoas que têm, especialmente se as coisas são muito diferentes, mas até se elas são parecidas, se você quer várias profissões, se você entende que várias profissões vão te satisfazer profissionalmente, é interessante que você, ao invés de mergulhar em cada piscina, você teste a aguinha para ver qual que você gostou mais. Tá? Então, esse é o principal motivo da gente fazer protótipo de carreira, porque geralmente é o momento que a gente está em dúvida da nossa decisão. Eu quero A, B ou C. Então tá bom, vamos prototipar A, B e C e ver qual que você gosta mais. Tá, como a gente faz, né? A gente sabe o que é, a gente sabe por que é, quais motivos a gente faz, mas como, né? Porque quando eu falo assim, é uma maneira de você experimentar uma profissão, as pessoas já acham que é assim, eu quero ser psicólogo, então faz os atendimentos, eu quero ser cirurgião, então corta umas pessoas no meio. Não é bem assim, tá? Tem duas maneiras de fazer, eu vou explicar um pouquinho e dar exemplo sobre cada um. A primeira maneira de fazer é realmente experimentar o que é ter aquela profissão. E aí a gente vai criar formas de testar. Toda a profissão dá para testar na pele, fazer exatamente aquilo? Não. Especialmente profissões relacionadas à saúde, mas não apenas, tá bom? Mas tem algumas profissões que são profissões de fazer. Então, se você quer ser, por exemplo, uma artesã, então tá bom, você quer ser uma artesã fazendo qual tipo de artesanato? Escolhe um, faz e tenta vender. Mas tenta vender? Porque se você quer trabalhar com isso, você tem que ser boa o suficiente para aquele artesanato que você fez ele ser comprado. Então, você quer ser artesã, quer trabalhar fazer bichinhos de tricô. Então, faça um bichinho de tricô e venda. Faça um não. Quando eu falo de prototipar, eu já falo para a pessoa fazer uns 5, pelo menos, uns 10. Faz, vê se sua mão doeu, vê se o preço que está pagando, vê se o número de horas que está gastando fazendo está entrando na sua conta como artesão, etc, 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 etc. Tá? O que dá para você, outro exemplo bem simples, e já vamos entender, de você prototipar, caso você queira trabalhar com qualquer área da gastronomia, né? Fazendo, não sendo gerente de restaurante, mas realmente fazendo comida para vender para os outros. Então, faça comida e venda para os outros. Um primeiro teste é você fazer, faz um bolo e dá para as pessoas e pede um feedback para elas. Não precisa nem vender, mas exige que a pessoa passe um feedback. Está bom, está molhadinho, está gostoso, está interessante. Quanto elas pagariam para o seu bolo, e etc, etc, etc. Mas um dos testes mais legais que eu pedi já para vários clientes fazer, né, para explicar, eu comecei a trabalhar com isso um pouquinho antes de surgir o fenômeno aqui no Brasil, que é o MasterChef, né? Quando o MasterChef surgiu, eu tive aí uns 70% de clientes que nessa fase de escolher, né, qual era a profissão que eles queriam perseguir, eles queriam fazer gastronomia. Porque era uma profissão que estava na moda, era mó legal, ver, cozinhando, é gostoso, que é afetivo, né? Geralmente os clientes são pessoas muito, muito boas, muito afetivas, muito calorosas. Então, é natural que você queira fazer algo que é afetivo, né? Comida é uma coisa muito afetiva. E eu tive vários clientes que eu falei, tá bom, então vamos prototipar. Vamos fazer um bolo, vamos fazer isso aqui, mas teve um dia que eu tive uma ideia legal. Porque acontece? Quando a gente é cozinheiro,
Não é só fazer o negócio, vender, ai, gostoso, vendeu. Não, você tem que passar por uma pressão, especialmente se você vai ser cozinheiro num restaurante. Como não dá para simular exatamente essa experiência, vai lá no restaurante e cozinha, né? Não, o restaurante tem uma cozinha muito bem... que trabalha muito bem ali. Não dá para você chegar e falar assim, posso tirar um, colocar outro, ou posso colocar um, não dá. Então, mesmo que a pessoa seja o trunfo da culinária, não dá para você colocar no restaurante do nada. O que eu pedi para elas fazerem, por exemplo, era fazer um jantar. Falou assim, você vai ter que fazer um jantar para no mínimo 4 pessoas, aí amigo, família, tanto faz, 4 pessoas que consigam ser sinceros com você, e você vai ter que ter, nesse jantar, uma sobremesa, um prato principal e uma entrada, todas 100% feitas por você. E aí você vai ter que escolher o vinho, você vai ter que escolher o que as pessoas vão beber, onde elas vão sentar, se a mesa é diferente, você vai mandar uma foto para mim e depois vai me contar como é que foi. Eu fui convidado para alguns desses jantares e a maioria deles foi bem agradável. A pessoa sabe do que eu estou falando. Mas assim, grande parte deles foi maravilhoso. Só que fez a pessoa perceber o quê? Imagina eu fazer isso todo dia, porque dá um trabalho fazer tudo isso, né? Então, quando eu coloquei toda a pressão da pessoa fazer uma comida para as pessoas comerem, essa pressão de será que vai gostar, será que não vai? Algumas pessoas realmente hoje são chefes, hoje tem restaurantes ou são cozinheiros em algum restaurante, perseguiram, tá? Alguns dos meus clientes perseguiram a área de gastronomia. Outros clientes perceberam que não era aquilo. Perceberam que trabalhar com gastronomia não era bem o que eles imaginaram. Então, fazer um teste que você possa prototipar, né? Você vai ter que pensar na profissão que você quer e ver o que você pode realmente fazer, o dia a dia, e realmente pôr a mão na massa. As outras profissões têm que não dá para fazer um protótipo tão mão na massa, a gente vai ter que ter uma outra ferramentinha. Na verdade não, na verdade tem mais uma forma da gente ter uma simulação mãos na massa, que é um pouco mais difícil de fazer, você vai ter que realmente ter um conhecido naquela profissão, e mesmo assim não é tão mãos na massa como esses exemplos que eu dei agora, que é a gente fazer o termo nas corporações chama fazer shadowing, né? Que shadow é sombra em inglês, você virar a sombra daquela pessoa. É isso, você acompanhar uma pessoa em um dia de trabalho dela, ou em um período, em algumas horas, que seja. Você realmente ficar ali do lado da pessoa e observar aquilo. E nesse exemplo, dá para você fazer em muitos casos, mais casos até do que dá para você, eu quero ser vendedor de tapete. Legal, você vai achar alguém que vende tapete e vai passar o dia inteiro com a pessoa vendendo tapete, tá ali do lado dela, ouvindo o que ela faz, etc, etc. Agora, ainda assim, tá? Tem profissões que não dá para você fazer isso. Dando um exemplo, profissões relacionadas à saúde. Legal, até você passar o dia numa clínica com o seu tio que é dermatologista e não entrar nas consultas e só ver o dia a dia, dá, mas você não está vendo o que ele está fazendo, o que ele atendeu. Ele pode até te contar, o que não deveria fazer, por conta do privilégio, né, médico-paciente. Mas, no fundo, você vai ver o dia a dia da clínica especificamente. Não dá para você passar, por exemplo, eu quero ser socorrista no hospital. Você não vai passar o dia com socorrista. Não vai, simplesmente não vai. Tá? Então, para essas profissões que são ainda mais difíceis, que não dá para fazer nem mão na massa e nem você ficar um dia com a pessoa vendo o que ela faz, o que nós fazemos? É a segunda forma, né? Até pôr mão na massa ou entrevistar essas pessoas. É uma maneira um pouquinho menos intensa de você fazer um protótipo, tá? Não é algo tão simples, vamos dizer assim, não é algo tão intenso, né? Você passar o dia ou você fazer aquilo, mas é algo que vai te dar uma ideia muito legal do que o dia a dia dessa pessoa é. Exemplos aí, médicos, enfermeiras, profissionais de saúde, com outros tipos, né, como psicólogo, se a pessoa trabalha com algum tipo de segurança, então segurança pública ou segurança privada, se você quer ser eventualmente um segurança, um policial, por exemplo, dificilmente você vai passar o dia inteiro com a pessoa ali, a não ser que você queira passar o dia inteiro na delegacia com a pessoa fazendo papelada, mas para ir realmente para uma operação policial você não vai poder. Então, para esses casos, a gente faz entrevistas. E como é que essas entrevistas funcionam?
O primeiro passo, que sempre que eu falo, e deixando claro que as entrevistas você pode fazer inclusive como complemento do seu mão na massa. Muitos desses clientes meus que viraram e perseguiram gastronomia, por exemplo, eles além de fazerem a experiência do jantar, além de fazer a experiência do bolo, eles ainda foram entrevistar pessoas, entrevistaram o chefe de restaurante, cozinheiro, entrevistaram pessoas que trabalhavam com gastronomia dentro da empresa, sommeliers, enfim, várias profissões relacionadas com a gastronomia e entrevistaram essas pessoas também. Não deixaram só a parte mãos na massa influenciar, eles também foram atrás das entrevistas. Como a gente faz? O primeiro passo, que é um passo que eu considero educação com a pessoa que você vai entrevistar, é você pesquisar o máximo possível antes. Por quê? Primeiro que vai te ajudar a fazer o segundo passo, que é o roteiro de entrevista, já vamos falar. Porque você vai abrir a cabeça. Legal, aqui tá falando que ganha tanto, mas será que ganha? Legal, quanto ganha, tal. Legal. Aqui tá falando que trabalha, demora tanto tempo para ser promovido. Quanto tempo demora para ser promovido? Vou perguntar isso também. Além disso, é uma forma de você não fazer perguntas, não vou chamar de burra, nenhuma pergunta é burra, mas perguntas mais simples, que você podia ter dado um Google, sabe? Que tipo de faculdade faz um chefe de gastronomia? Legal, poxa, faz um curso numa escola especializada ou faz faculdade de gastronomia. Não precisa perguntar isso para a pessoa, né? Você pode perguntar qual instituto ela fez, quais ela recomenda. Isso é uma pergunta super legal, que é a opinião da pessoa. E o segundo passo é, com a sua pesquisa, você faz um roteiro de entrevista. Para as pessoas que são minhas clientes, geralmente eu tenho um roteiro pronto, de umas perguntas que são profundas, mais genéricas, né? E eu peço a pessoa pesquisar e adicionar dentro do roteiro. Passo um roteirinho lá em Word para elas imprimem, enfim. Mas, não que eu não queira dar, mas eu acho esse roteiro tão genérico, né? Eu só falo quando a pessoa está sem ideia mesmo, né? Passa uma semana e não conseguiu escrever um roteiro de entrevista. Mas no roteiro da sua entrevista, o que tem que ter? Muito simples. O que você quer saber? Então, geralmente, eu sempre falo para perguntar: como é seu dia a dia? Como você fez para chegar onde você está? Então, você tem que saber também, né, em que posição da carreira a pessoa está. Dando exemplo, né, que a gente está usando de gastronomia. A pessoa é aquele cozinheiro que acabou de entrar, ela só lava prato e faz salada, ou ela já é responsável por mais coisas na entrevista? Ela é um chefe de cozinha? Ela é uma autoridade gastronômica? O que ela é? E aí você pergunta: o que você fez para chegar onde você está? Pergunta quais são as aspirações da pessoa e como ela planeja chegar lá. E faz perguntas que não necessariamente vão ser confortáveis para a pessoa responder, mas pergunta o que você quer saber. O que é essa profissão? O que me faria decidir não seguir essa profissão? Sei lá, se demorar muito para promover, legal. Pessoa linda que me recebeu aqui, quanto tempo demora para ser promovido ou para passar para um outro patamar dentro dessa profissão? A pessoa vai estudar, sei lá, 5 anos, é muito, é pouco, você vai avaliar. Então, tenta fazer esse roteiro de entrevista com perguntas genéricas, né? Salário, nível de promoção, faculdade que se faz, se for o caso, curso que faz, melhores faculdades, lugares bons para se trabalhar. Faz essas perguntas genéricas, mas pergunta bem, como é o seu dia a dia? No que você faz? Como era o seu dia a dia na experiência anterior a essa? Então, se a pessoa é chefe de cozinha, como era o dia a dia dela como cozinheira também? Interessante você fazer um roteiro que englobe várias perguntas cujas respostas vão ser decisivas para o seu planejamento, para a sua decisão. Eu vou perseguir isso ou não? Para eu perseguir isso, eu preciso entender essa característica. Legal, faz perguntas para você entender essas características. E uma dica muito legal que eu dou, que infelizmente poucos clientes seguem, faça essas entrevistas com mais de uma pessoa. As pessoas têm ansiedade em incomodar os outros, né? Mas eu vou já incomodar uma pessoa, incomodar outra, não sei o quê. Eu vou falar, mas uma não é o suficiente. Não sou eu que respondo isso, é você. Uma é suficiente? Você vai tomar uma decisão de alterar o curso da sua vida inteira com base na opinião de uma pessoa. Se para você está tranquilo, sem julgamento. Não estou nem falando que não é certo ou errado isso. Você está tranquilo com essa decisão? Se você estiver, vai em frente. Agora, não, melhor entrevistar pelo menos 2, 3, 4, 5 pessoas. Legal. De novo, né, vai dar trabalho achar 5 pessoas que queiram passar, sei lá, 30 minutos, 1 hora com você, pelo menos, numa entrevista, respondendo perguntas
bem invasivas, né? Mas se você conseguir achar, ótimo, vai em frente. Tá, e agora a gente sabe o que fazer, né? Entrevistar pessoas. Então, mão na massa, gente, definam o experimento de vocês, se vocês conseguem fazer um experimento, tá? Se vocês vão seguir a pessoa, se vocês vão fazer alguma coisa, mãos na massa, que tem a ver com aquela profissão, não tem tanta importância. Agora, caso vocês vão entrevistar pessoas, que geralmente é o mais fácil para fazer, tá? Caso vocês forem entrevistar pessoas que trabalham na área, como a gente acha pessoas? Tem 3 maneiras. Você faz 2 perguntas para descobrir. Quem eu conheço que trabalha com isso? Isso chama networking primário. Quem você conhece diretamente. Legal, eu conheço tal pessoa. Essa pessoa trabalha com isso. Legal. E vamos supor que você conheça só uma pessoa e queira entrevistar 5. Legal. A pessoa que você conhece que trabalha com aquilo provavelmente conhece mais 4 pessoas. Se não, a pessoa consegue te indicar uma, consegue indicar mais 2, consegue indicar mais uma. Pronto, 5 pessoas. Entendeu? Então, é o networking secundário. Quem eu conheço que conhece alguém que trabalha com isso? Então, é o networking secundário. São pessoas que você já não conhece mais, mas são pessoas que ainda assim têm um vínculo com você, que é aquela pessoa. Então, vamos supor, eu não conheço nenhum psiquiatra, mas a minha mãe conhece uma amiga dela que é psiquiatra. Então, tá bom. Vai lá e fala assim, a pessoa vai te receber bem porque ela conhece aquela pessoa. Sua mãe te mandou aqui, que legal, o que você quer perguntar? É também bastante interessante. A terceira maneira é o que eu falei, né? Na verdade, é ainda um networking secundário, mas aquela pessoa que você conheceu consegue te indicar mais profissionais para você conversar? Se você fez uma boa impressão nessa pessoa, mesmo que ela veio do networking secundário, você não conhecia ela antes, se essa pessoa, se você causou uma boa impressão, se fez perguntas legais, se foi um momento interessante, ela vai te recomendar outros profissionais. Se ela não se sentir confortável, ou, né, num caso muito raro, se ela realmente não conhecer mais ninguém, ela fala, infelizmente não conheço, desculpa, pronto, ok. Que leva no último caso nosso, que é pesquisar no LinkedIn. Mas não posso pesquisar no Facebook? Nada é verdade, tudo é permitido. Você pode fazer o que você quiser. A vida é sua. Eu não recomendo. Eu não sou super fã do LinkedIn. Eu acho que o estilo da rede social não é uma coisa que me agrada. Eu acho que tem muitos defeitos, assim. A vida de todo mundo parece mágica. O pessoal fala que no Instagram a vida parece mágica. No LinkedIn a vida é fantástica. É outro mundo. Mas ali é uma rede que pelo fundamento dela, é uma rede profissional. Então, se você for lá no LinkedIn e pesquisar, vamos supor, quero conhecer um médico endocrinologista, porque é o que eu quero perseguir. Você busca um médico endocrinologista. Se bem que não é lá que vai ter muitos médicos, você vai achar alguns. E o LinkedIn ainda te faz o favor de te mostrar primeiro as pessoas que têm um networking próximo de você. Então, essa pessoa não é a sua amiga, mas ela é uma pessoa, mas ela está no seu networking secundário, ela tem o second lá, o second e o third, o segundo e o terceiro. Vai aparecer lá. Então ela vai, por exemplo, mostrar um que é número 2 lá para você, que é o segundo de networking, você vai ver que essa pessoa conhece uma pessoa que você conhece. Aí você vai lá e manda. Claro, mesmo se você não conhecer, eu ainda falo para você, vai lá, manda uma mensagenzinha pronta, assim, olá, tudo bem, eu estou em processo de mudança de carreira e tal. Queria conversar com alguém, se você puder tomar um café comigo, quando estamos na pandemia, se você puder fazer uma chamadinha de vídeo comigo para fazer algumas perguntas, tal. Ou se a pessoa não se sentir confortável, eu posso mudar as perguntas para você também, você responde. Eu queria muito saber. E explica a situação para a pessoa. Dificilmente uma pessoa vai dizer não para um negócio desse, sabe? É até um elogio a pessoa, que você querer saber mais do dia a dia dessa pessoa. Então, em geral, as pessoas se sentem bem de responder perguntas sobre o dia a dia delas. Se não for o caso, tenta o próximo, tá? Não conheci ninguém no LinkedIn. Aí eu posso tentar ajudar, mas pede ajuda para outras pessoas. Se eu estou tentando, não consigo, será que você pode me ajudar? Pede ajuda para o seu networking primário ali. E eu digo pai, mãe, irmão, amigo. Não precisa ser só a pessoa que você conhece profissionalmente, não, tá? Então, essas as formas de você achar pessoas para você fazer essa entrevista de prototipagem aí de trabalho. Resumindo o roteiro de entrevista, né, eu ia falar isso, mas enfim, achei desnecessário, mas vamos colocar aqui para ficar bem claro.
Exemplos de perguntas, tá? Perguntas que não podem faltar. Como é seu dia a dia? O que eu posso esperar dessa profissão? Como eu começo? Se você tiver essas 3 perguntas, tá bom. E, de novo, eu não gosto de dar fórmula pronta aqui, porque você com certeza tem dúvidas que não são sanadas por essas 3 perguntas. Então, coloque perguntas que sanem suas dúvidas, tá? Mas com certeza pergunte como é o dia a dia dela, o que ela acha. Se ela pergunta assim, o que é ruim no seu dia a dia, o que é bom no seu dia a dia, para você ter o contraste. Às vezes a pessoa ela é muito, tem um olho brilhante, ai, minha profissão é maravilhosa, tal, não sei o quê. Tá bom, pergunta então o que ela acha de ruim, o que tem de ruim no dia a dia da sua profissão. Para a pessoa também. Às vezes a pessoa está num momento pessimista, ela mesmo quer mudar de carreira, então ela vai falar só coisas péssimas. Tá bom, mas o que tem de legal no dia a dia? O que é interessante, o que é legal? Se a pessoa não tiver nada para falar de legal, desconsidera essa entrevista. Tá? Vá procurar pessoas que gostam do que fazem também. Isso é um ponto importante. É que dificilmente uma pessoa vai aceitar tomar esse café com você se, né, ela realmente não gostar. Mas, caso você ache pessoas assim, desconsidere essa entrevista, parte para uma pessoa que gosta do que faz. Pessoal, então é isso que a gente ia falar hoje. Muito obrigado aí pela atenção que vocês despenderam aqui. Se inscreva no canal, deixe um sininho, ativa o sininho. Se você gostou ou não gostou, deixa um comentário, uma reação apropriada aí. Também se você tiver sugestão de pauta ou se tiver algum comentário a fazer fora disso, deixa um comentário. Isso, além de ajudar, é bom porque eu vou tentar fazer todas as sugestões que vocês deixarem aqui. Se você quiser ajudar ainda mais a gente, claro, tem aqui as nossas redes sociais. As nossas redes sociais tem um destaque para o Anchor, né? No Anchor você consegue ver todos os conteúdos da Desafio Certo, Desafio Rápido, Desafio Diversidade, todos eles, todos em formato de podcast. O áudio dos vídeos está lá e você consegue, pelo Anchor, achar várias plataformas lá ou ouvir pelo próprio Anchor, tá bom? Do mais, é isso. Queria agradecer demais o tempo que vocês investiram aqui comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.